Boa tarde, gente. Enfim, tá iniciando a gravação. Eu vou colocando as coisas aqui no esquema para vocês e já já a gente começa com a monitoria. Aí, enquanto isso, as pessoas vão entrando. Eu só vou começando a transmitir hoje. Eu acho que não vai esperar tanto, não. Vai ser uma monitoria um pouco mais rápida. É só para concluir alguns pontos das últimas monitorias e esse também, aproveitando esse pós-prova que eu estou tendo com vocês. Ok. Enfim. ah, Gente, a transmissão. E eu não sei se está certa. Aí, acho que agora foi. Tá certinho, né? Enfim, gente, vamos iniciando por aqui. Já vou cumprimentando vocês. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está mais uma sexta-feira aqui, me aguentando novamente falar sobre teoria geral do Estado. Primeiramente, espero que vocês tenham ido muito bem nas provas, torci muito para vocês. A galera que assistiu a monitoria, não só a minha, eu digo assim, as monitorias em gerais, com certeza estavam um passo à frente nessas provas, porque as monitorias ajudam muito a gente. Então, parabéns para todo mundo que assistiu. Que bom que vocês assistiram. Agora vamos voltar nossas aulas, né? A gente está naquele momento que eu brinco, que eu falo que é a ressaca pós-prova, né? Que a gente tem aquele monte de prova e a gente está chegando nesse primeiro final de semana que pós-prova, né? Então, final de semana que a gente descansa. Inclusive, eu acho que vocês estão certo mesmo, tem que descansar um pouquinho pós-prova. Que eu sou universitário como vocês, eu entendo muito bem como é que é difícil, como que é puxado. Vocês tiveram esse primeiro contato, nessa primeira experiência com as provas da faculdade. Acredito que vocês viram que não é tão difícil. Talvez vocês aí no ensino médio tiveram prova mais difícil. Mas, enfim, espero que vocês tenham ido muito bem, vocês foram conhecendo. No final eu falo sobre isso. Como não tem ninguém aqui, eu já vou indo direto para a matéria, para a galera que está assistindo gravado, que já tá ali para querer realmente ver a matéria propriamente. Então já vamos iniciando logo. E no finalzinho eu converso com vocês. Ok? Então, vamos lá. Enfim, aula 3 eu vou ter que arrumar um slide para mandar para vocês. Inclusive, gente, eu fui lembrar só agora que eu não mandei o último slide. Mil perdões, gente. Nossa, eu esqueci mesmo, eu esqueci, não foi por mal. Eu esqueci completamente de enviar últimos slides. Bom, uma pessoa entrou aí, boa tarde, eu não consigo ver quem é, mas boa tarde para a pessoa que entrou. Enfim, gente, eu esqueci de mandar os últimos, aí vou mandar os dois hoje, já vou corrigir uma coisinha que eu, inclusive, percebi que tá errado nesse. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente vai prosseguir um pouco as matérias, falar alguns pontos que eu não falei nos últimos e finalizar com questões. Eu vou querer tentar, todo monitor eu acho difícil por questão de tempo, mas tentar sempre trazer questões para vocês, principalmente da OAB, para vocês começarem a ter esse primeiro contato, porque eu acho muito interessante a gente ter logo desde o começo fazendo essas questõezinhas. Pegando, obviamente, mais fáceis, as matérias agora são mais fáceis, então é interessante, então no final a gente vai estar fazendo isso. Bom, não sei se vocês lembram, nas últimas monitorias a gente estava falando sobre o que é o Estado, o que que é sociedade, tipos de sociedade, como elas surgem, teoria contratualista, teoria naturalista, enfim, a gente dissertou sobre vários assuntos. E um desses assuntos é a distinção entre Estado e direito. E que existiam três teorias. E uma delas, que é a teoria do pluralismo, foi a última que a gente conversou. E a gente falou que essa teoria ela é muito importante porque ela trouxe um novo aspecto do Estado do Direito de uma forma mais ampla. Bom, diante disso, a gente começa a encarar o Estado com uma tridimensão, com três perspectivas. Isso daí quem traz é a doutrina.
E essas três perspectivas, entrou mais uma pessoa, boa tarde. Só recapitulando, eu acabei de iniciar e eu estou falando sobre a tridimensão do Estado. Bom, gente, então, como eu falei, a gente tem que encarar o Estado com três dimensões, três perspectivas, sobre fato, valor e norma. Essa partezinha aqui, esse início, eu vou falar um pouquinho mais corrido mesmo, até entrar no ponto que eu quero futuramente aqui nessa mesma aula com vocês. É só trazendo algumas coisinhas que eu não falei das últimas ou que eu falei bem por cima. Bom, a primeira perspectiva é sobre o fato, que é encarar que o Estado ele de fato existe e que ele é uma estruturação política de poder. Então, o Estado ele é estruturado. A gente consegue perceber isso pelo fato da existência da distinção entre governantes e governados. Alguém que detém o poder, alguém que detém a soberania, manda, e os outros obedecem, governantes e governados. Então, a gente vê que existe uma estrutura dentro do Estado. Ele é uma estrutura de poder. O Estado está fortemente ligado com o poder, com a autoridade que existe na sociedade. Então, o Estado ele manda na sociedade. Mas esse Estado ele também tem um valor, e essa segunda perspectiva. As suas, os seus mandatos, né, a sua estruturação, ela vem de um valor social, de um valor de justiça. Eles têm uns princípios que movem eles. Então, tudo é movido por essas ideologias, esses valores, essa legitimidade que esse Estado tem, esse poder. Então, esse poder, ele surge de alguma coisa, ele surge de um pensamento. Qual é esse pensamento? Qual que é esse valor? Por que que existe esse Estado? Por que existe essa estruturação? Então, essa perspectiva do valor, ela está fortemente ligada com isso, com os valores sociais, os valores de justiça, que fazem esse Estado surgir. E a última perspectiva é a norma. A norma, como a gente falou bastante nas últimas monitorias, a sociedade, quando a gente começa a viver em sociedade, a gente começa a surgir a necessidade de criar normas, regras de convivência entre a gente. Então, o que pode fazer, o que não pode, o que é meu, o que é seu. E o motivo do Estado existir é garantir essas normas de convivência. Então, é regular. Então, isso é certo, isso é errado, isso pode fazer, isso não pode, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Então, para garantir esses convívios, ele precisa dessas três perspectivas. E assim ele acaba criando suas normas, que é o motivo de um Estado existir. Bom, o próximo tópico que eu também não cheguei a comentar direito é sobre a sociedade. Eu acho que nem cheguei a comentar, que não deu tempo. Que é sobre a sociedade política e a sociedade civil. Existem dois tipos de sociedade, e a gente acaba tendo uma confusão. Primeiro, a gente tem que deixar claro que muitas dessas teorias que está sendo falada aqui nas monitorias, durante a sala de aulas, nas doutrinas, elas acabam variando, porque isso daqui é muito conceito, é muita teoria. Tanto que o nome da matéria é Teoria Geral do Estado. E a teoria, ela depende muito do filósofo que está falando aquilo. Então, depende do doutrinador, do jurista, do filósofo, do sociológico do sociólogo. Então, cada pessoa tem um certo ponto de vista e um pensamento. Então, muitas das coisas elas podem variar de um para outro. Então, caso vocês leiam uma doutrina que fale diferente ou alguém que falou diferente, isso é natural, principalmente nesse começo. Mas a gente tenta entrar em algo mais unânime entre as pessoas. Eu cheguei até a comentar com isso com vocês na primeira monitoria. Mas bom, vindo falar novamente sobre sociedade política. A sociedade política, ela está fortemente ligada à imagem do Estado. A sociedade política, ela é aquela sociedade que tem um poder sobre as outras sociedades. Ela é algo amplo, ela é algo maior. A sociedade política, então, ela tem o poder de criar leis, de criar normas, aquelas perspectivas que eu falei anteriormente. Então, sim, a gente pode afirmar que o Estado, ele é um tipo de sociedade política. O Estado, ele é uma sociedade política. Então, o Estado, ele tem influência, ele manda, tem a sua responsabilidade de garantir o convívio social, a ordem social. Então, ele tem aquele propósito de garantir a convivência, de garantir a sociedade, sua estruturação. Então, ele tem um poder de coerção. Então, ele tem o poder de garantir que as pessoas respeitem as normas, que elas surgem, de criar essa norma, né, o direito positivo. Então, ele cria a norma e garante que essas normas vão ser respeitadas, que as pessoas vão seguir ela. Então, ele tem esse poder de convívio. E quando as pessoas vão descumprindo, vão surgindo problemas nessa sociedade política, então, a sociedade política tem o poder de coerção, ou seja, de chegar neles e falar, ó, para. Ó, não pode fazer isso. Ó, você cometeu isso, então agora eu vou te penalizar. Então ele tem esse poder de coerção. Já a sociedade civil, a gente pode dizer que é aquela sociedade
que eles se unem de forma individual, grandes indivíduos vão se unir de forma voluntária para formar uma sociedade. E essa sociedade, ela está abaixo da sociedade política. Então, digamos que a sociedade política, ela vai ordenamentar a sociedade civil. Então, a sociedade civil é aquelas composta por pessoas mesmos. Já sai dessa estrutura de Estado. São pessoas que não têm poder de convívio social, poder de coerção. Então, são pessoas comuns. Então, por exemplo, uma ONG, sindicatos, igrejas, são tipos de sociedades civis. Então, aquele momento em que as pessoas vão se unir com um propósito, tem um vínculo entre elas que vão fazer elas se unir ali e elas ainda assim são uma sociedade pequena. Então, a sociedade civil ela é sempre menor que a sociedade política. E ela sempre vai atuar dentro dos limites legais que a sociedade política cria. Então, a sociedade política vai definir o que é certo e o que é errado, e a sociedade civil vai ter que seguir aquilo. Então, eles vão poder ter sua liberdade, no entanto, desde que não fira o conceito que a sociedade política criou. E a sociedade civil, ela não tem um poder de coerção. Eu lembro que quando eu estava estudando sobre isso, inclusive é uma matéria que é bem difícil a gente encontrar na doutrina, eles falam muito pouco. Tive uma ideia de exemplo para vocês, para ficar bem clara essa distinção. Vamos supor que tem um grupo de manifestantes na Avenida Paulista, lá que lá tem bastante manifestação dia de domingo. Aí é um domingo, tá a galera lá fazendo sua manifestação na Avenida Paulista, então tá com seus cartazes, estão lá gritando e tudo mais, até aí tudo bem. Só que essas pessoas acabam passando do limite, porque existe um limite na sua manifestação. Então eles começam a destruir loja, começam a quebrar vidro, poste, lâmpada, começam a fazer um caos. Então eles estão descumprindo regras que já foram estabelecidas anteriormente. E aí chega a polícia e manda todo mundo embora. Usa o seu poder, joga gás, manda todo mundo embora. Nesse aspecto social que a gente está trabalhando agora, o que acabou de acontecer? A sociedade política, ela é representada pela polícia nesse caso. Vocês conseguem ver que a polícia, ela tem um poder de coerção sobre a sociedade civil? Que é a sociedade civil é o grupo de manifestantes. Então, os manifestantes, eles têm a sua liberdade e eles têm que seguir o que é certo e errado. E quem que criou o que é o certo e errado? A sociedade política, o Estado. E a partir do momento que eles vão descumprir isso dentro daquela manifestação, o Estado ele vai usar o seu poder de coerção pela forma da polícia para garantir a ordem social, o convívio, que está desequilibrado. Então, ó, a gente consegue ver claramente a diferença nisso. A sociedade política é o Estado, então, nesse exemplo, a polícia, e a sociedade civil, manifestantes. A polícia para garantir o convívio social, que é a sua obrigação, já que tem normas antes, ou seja, quando a pessoa vai fazer manifestação, ela já sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode, porque já existia a norma anterior dizendo isso. Então já existem essas leis, essas normas, e aí, para garantir o convívio social, a sociedade política, a polícia usou seu poder de coerção. E a sociedade civil aqui, fazendo sua manifestação. Então, são um conjunto de indivíduos que, por algum motivo em comum ali, por relações livres, se juntaram, decidiram se juntar, um grupo de manifestantes, uma sociedade civil. Então, a gente consegue, com esse exemplo, ter uma diferenciação clara sobre o que é sociedade civil e o que é sociedade política. Bom, aqui tem um resuminho bem prático. O Estado, a sociedade política, garante a ordem e cria as normas. A sociedade civil organiza-se livremente dentro desses limites. Agora, voltando um pouquinho, só abrindo um parênteses da última aula. Existem duas teorias sobre a origem do Estado. A teoria naturalista, que diz que naturalmente o Estado já existe, então com as guerras, com a economia, com a sociedade em si, então as pessoas viverem em sociedade, os indivíduos pararem de viver individualmente, começar a viver coletivamente e criar normas entre eles, de convívio, etc. Viver em sociedade, naturalmente já acaba surgindo a origem do Estado. E existe outra forma de origem de Estado que é contratualista, que é quando, por um ato voluntário, os indivíduos de uma sociedade vão estabelecer um contrato, uma ordem entre eles sobre os seus convívios. Então, vai se reunir uma galera e vão falar, ó, então, voluntariamente está todo mundo aqui e a gente já está com problemas de convívio, então vamos formar um estado. Então, vamos formar uma regra. Lembro que na última monitoria, coloquei uma questão, né?
de que você tinha que dizer se eles eram contratualistas ou naturalistas. Eu coloquei um exemplo, um casinho lá. E lá e nesse exemplo existia um pessoal que vivia na montanha e por conta de comida, de água e de territórios começaram a brigar entre si. Então todo mundo se reuniu e falou: Ó, estamos tendo um problema. Vamos então assinar aqui um contrato todo mundo, né? Não esse contrato que a gente tem em mente assim, mas eu digo tipo assim, eles chegaram e firmaram ali um consenso entre eles, obrigações entre eles, e para dizer, então, isso aqui é meu, isso aqui é seu, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, assim, um estado surge. Ele não foi de forma natural, ele foi contratual, porque eles criaram uma regra de convívio contratual. Então, eles pegaram lá, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, de ato voluntário. A naturalista diz que naturalmente a gente já tende a surgir um estado. Então, poderiam dar outros exemplos de um estado naturalista. Por que que eu trouxe isso? Porque isso é importante para a gente entender a história do Estado, que é o ponto principal que iremos trabalhar. Perdão, que iremos trabalhar nessa monitoria. Como eu falei, vai ser uma monitoria um pouco mais rápida. Então, vão ser 4 estados que eu vou estar falando por aqui. E no finalzinho, vamos estar fazendo algumas questões. Então, vai ser bem curtinho. Bom, o primeiro é evolução do Estado. Existe uma grande divergência na doutrina, nas ideologias, na ciência, na filosofia, de quando o Estado ele surge. E aqui a gente vai estudar alguns exemplos de estados, para a gente entender por que que o Estado ele hoje é assim, por que existe o Brasil. Para a gente entender por que o Brasil existe, a gente tem que olhar para trás e ver todo o nosso passado. Então, quando foi nossos primeiros exemplos de Estado? Como eles surgiram? Como eles eram? Por que que eles surgiram? Como era a sua estruturação? Para a gente entender como o nosso Estado atual funciona. Então, por isso que é muito importante a gente estudar a história por trás disso. Então, agora vamos falar sobre a evolução de Estado. Podemos dizer, podemos dizer que um dos primeiros exemplos de Estado que a gente teve era o Estado teocrático. O Estado teocrático, ele era uma única unidade, então ele não tinha divisões. Mais para frente a gente vai ver sobre a Grécia, por exemplo, que existia cidades. Então, nesse Estado teocrático não existia cidades, não existia Estado, então ele era algo único. Tanto que eles não tinham nem delimitação de território. Então, assim, não existia um mapinha que diz que esse território é meu e um consenso entre os outros estados que existiam, sociedades. Então, ele era um estado único, era uma única unidade, então ele não tinha nenhuma divisão de cidades e etc. E ele não tinha nem sua separação territorial, sua separação funcional. E o motivo desse Estado existir, a sua legitimidade, então por que que ele existia, o seu argumento de existência, era Deus. Não necessariamente Deus, mas uma divindade, um poder divino. A sua razão era divina. Então o Estado existe porque os deuses ou Deus disse que deveria existir e que deveria ser dessa maneira. Apesar da gente pensar assim, aqui já começa a surgir um conceito de limitação do poder. Por quê? Apesar de existir reis ou faraó, no caso do Egito nem tanto, mas principalmente em Israel, que é um dos exemplos desse estado que eu vou estar falando um pouco mais para frente, existia uma limitação do poder. Mas como assim uma limitação de poder? Você acabou de dizer que era algo que só pensava em Deus, teocrático, então era Deus o centro de tudo. Realmente era Deus o centro de tudo, mas exatamente por isso. Porque o homem, ele tinha uma limitação. Então o rei, ele poderia fazer o que ele queria dentro do limite do que Deus queria, do que a divindade falava que ele para ele fazer. Então ele não podia simplesmente fazer o que ele pensa. Então, o seu limite de poder estava na divindade, porque tinha algo acima sobre ele, sobre aquele governante. Só que aí a gente começa a entrar em paradoxos. Por quê? Tá, ok. Então Deus está acima dele, então o rei ele pode fazer o que ele bem entende nos limites de Deus. Mas quem diz o que Deus falou? Quem diz o que essa divindade falou? Normalmente eles mesmos. Então é o próprio homem. Então o próprio homem cria uma limitação de poder aqui. Então a gente entra em paradoxo em discussões filosóficas, etc., nesse quesito. Mas a gente já começa a perceber esse nascimento da limitação de poder. Como eu falei dos exemplos, existe Faraó, que é lá do estado do Egito. Então existia o Egito e o Faraó era considerado Deus, seu motivo de estar no poder é porque os deuses queriam e etc. Então a gente tem aquela limitação da divindade ali.
Então, a razão do Estado do Egito existir era uma razão de divindade. Também temos o Israel antigo, antes lá de Roma, o Israel bem primordial mesmo, que existiam os reis, e esses reis que governavam a cidade ali de Israel, aquele Israel antigo, ele tinha uma alimentação religiosa. Então, ele seguia o que Deus mandava, os mandamentos do céu, os mandamentos divinos. Bom, depois disso, a gente consegue citar o exemplo, muito importante inclusive, do Estado grego. É impossível estudar direito sem estudar o Estado grego. Por quê? Porque o Estado grego, ele é o berço da política, ele é o berço da democracia, que já vou estar falando daqui a pouco. Mas ele é muito importante, o Estado grego ele é muito, muito importante mesmo. Bom, o Estado grego ele já começa a ser divisível. Então não existia mais aquela unidade indivisível. Então, assim, isso aqui é tudo é Egito, isso aqui tudo é Israel. Aqui a gente começa a dividir. Então existia essa unidade de poder estatal, então existia esse estado, e ele era dividido nas cidades-estados. Essas cidades, elas eram autônomas e era chamado de polis. Inclusive, uma curiosidade é que já ouviram o sufixo? O sufixo é a última sílaba ou as últimas sílabas que dão um significado para uma palavra. Então, toda cidade que vocês veem, ou bairro, que termina com polis, ou então, tipo, Higienópolis. Então, ou bairros também servem assim, que terminam com polis, é disso, é de cidades-estado, surgem lá da Grécia. Então, o significado da palavra cidade-estado está ali nesses polis. Bom, e as mais famosas, com certeza, as mais relevantes, era Atena e Esparta, mas existiam outras menores, sim, mas as mais importantes eram as Atenas e Espartas. Essas cidades, elas eram autônomas, então eles tinham seu modelo de governo, as suas políticas, a sua autonomia ali dentro desse estado, e elas eram muito importantes para os ensinos atuais, os estudos atuais. Porque ali começa a surgir o exemplo de política, do que é política. Política, inclusive, vem de polis, para você ver o tamanho e a importância que essas cidades-estados têm para a política atual, que inclusive é um dos instrumentos que utilizamos no direito para poder estudar. A política ela é muito importante para o direito, né? Então a gente começa a perceber o surgimento da política ali, e principalmente da democracia, aonde tinha participação direta das elites nas decisões do Estado. Então não era mais que nem antigamente que Deus mandava e Deus mandou, mandou, tá mandado. Não, ali as pessoas tinham uma participação, as pessoas começaram a participar da política, então as pessoas começavam a decidir sobre o Estado. Então ali começa a surgir o berço da democracia, o berço da política, que é muito importante, como eu falei. Então, é muito comum quando vocês estão lendo doutrinas sobre direito, eles sempre começarem ali naquela relação histórica, naquela parte histórica da doutrina sobre o Estado grego. Então, eles sempre podem perceber, é sempre grego e romano também. Romano que é a próxima que eu vou falar agora, que também ele já tem essa bastante influência. Então, é ali que começa a surgir esse conceito de política, que depois é fragilizado. E a gente já vai estar falando sobre isso já já. Depois da queda da Grécia e a ascensão do Estado romano, no início, o Estado romano, ele era uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V da Grécia. Então, não muda muita coisa ali no começo, não. Existiam as cidades-estados também, aquela democracia, aquela política que já existia antes. Então, ali eles continuaram no mesmo modelo. Só que os romanos tinham uma grande diferença dos gregos, que era eles eram muito ambiciosos. A ambição. Muito, 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 muito. E eles começaram a surgir uma ideologia de um império universal, de expandir o Império Romano para todo mundo. Então, ali começou a ter uma necessidade principalmente territorial. Então, eles começaram a conquistar território. O Estado Romano foi crescendo, por isso que em quesito territorial ele é muito maior que a Grécia ali, porque ele começou a se expandir. Eles tinham essa ambição de expansão. Isso é muito importante, porque como eles começaram a expandir, começou a ter necessidade de modificações dentro da política deles.
dentro da democracia deles. Então, eles começaram a solidificar melhor a política deles, a sua democracia. Inclusive, por exemplo, aqui tem nossos primórdios da jurisdição, ou seja, do poder judiciário, essa influência jurídica. Inclusive, é o terceiro tópico aqui, a influência jurídica administrativa marcante. Então, lá na Roma, nessa primeira fase da Roma, começaram a surgir lides entre as pessoas, sempre existiu. Lides é conflitos. Então, ciclano pensa alto, ciclano pensa bem, e alguém tem que decidir sobre aquilo. Então eles estão em conflito, eles estão em lides. E ali começou a surgir essa resolução de conflito. A gente chama de processo. Processo que eles vão estudar. Sabe quando vocês falam ali, ah, eu vou processar ciclano, ciclano está me processando. Nossa, eu vi um processo hoje. Esse processo começa a surgir aí. Então as pessoas têm lide e os romanos já começaram a pensar ali como resolver. Obviamente já tinham isso antes, mas esse jeito que é hoje em dia começou lá. A princípio era todo oral, então essa jurisdição que eles tinham, então resolver esse conflito entre as pessoas era totalmente oral. Então o processo era oral naquela época. Depois eles já começaram a documentar. Então já conseguimos ver como que é parecido hoje em dia com o Estado Romano. Então, essa resolução de conflito, que era oral, e aí começou a surgir um negócio que vocês já vão estudar futuramente, chamado devido processo legal, que não precisa entender agora, não precisa ficar com medo, mas todos esses princípios que movem o processo atual, esse nosso poder judiciário, surge lá. Surge lá. Então, eles começaram, eles tinham ali a parte da Grécia, e no começo manteram ali, só que a ambição do povo romano começou a estruturar isso melhor, começou a crescer e expandir. Eles também, em questão da religião, né? Eles adotaram seus deuses. E começaram bastante com aquele pensamento de monopolização das culturas, da religião. Então, trazer o que eles pensam para as outras pessoas. Nossa conquista não era só territorial, mas também religiosa, cultural. E como eu falei, a democracia lá se fazia presente. E agora a gente entra na Idade Média, conhecida também como a Idade das Trevas. Os bárbaros eram aquelas pessoas que os romanos chamavam diferente deles. Então todo mundo que não era romano, para os romanos eram bárbaros. Os bárbaros começaram a invadir a Roma. Começaram a invadir Roma. E as pessoas que viviam em Roma começaram a ficar muito vulneráveis. Então eles começaram a ficar com medo de viver em Roma. Então as cidades começaram a fragilizar. Roma começou a ter essa decadência. E diante da decadência de Roma, as pessoas começaram a sair desses grandes centros, essas cidades, né, que naquela época eram centros populacionais, e começaram a viver no campo, porque lá era mais seguro. Era muito mais seguro você viver no campo, ali, na sua fazendinha, do que nas cidades, porque elas estavam em guerra com os bárbaros. E isso acabou resultando no final de Roma. Roma caiu ali e começou a surgir um novo estado, que é o estado ali da Idade Média, da Era das Trevas. Alguns filósofos, cientistas chamam a da Idade Média de Idade das Trevas, porque eles dizem que aqui a gente houve um regresso em relação à política e à democracia. Antigamente, ali em Roma, em Grécia, já começou a surgir essa questão política, essa questão da democracia, então das pessoas participar. Na Idade Média, eles dizem que houve um regresso por N questões, e uma das questões é o cristianismo, que ele entra totalmente no poder, começa a existir um absolutismo ali no poder. Então, o cristianismo ele não tinha, ele era a própria política, sabe? Então muitas pessoas começaram a falar, chamam isso de Idade das Trevas, porque diz que foi um regresso no avanço da humanidade. No entanto, a gente tem que entender que, na verdade, existiram bastante avanços naquela época. Por exemplo, avanço cultural mesmo. A gente pode dizer arquitetura. A gente olha hoje em dia, já que estamos falando do cristianismo, mas a igreja daquela época, gente, a arte. A arte evoluiu muito, muito na Idade Média. Então a gente teve bastante avanços assim. Apesar de alguns chamarem de Idade das Trevas, isso não é muito legal de se dizer. A gente teve alguns avanços, sim, na política, na economia. E a Idade Média foi muito importante, porque sem a Idade Média, sem essa fragilização do Estado que estava sendo concretizado, a gente não teria as ideologias que a gente tem hoje. Então, para a gente pensar sobre algo, deve ter tido algum problema antes sobre aquilo. É que nem aquele negócio, né? Se teve regra porque alguém fez alguma coisa. Então, foi muito importante, sim, a Idade Média.
mas apesar de algumas pessoas chamarem ela de Idade das Trevas. Aqui houve uma fragmentação política e ausência de autoridade central. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que todo mundo vivia nas cidades romanas ali? E aí, por conta das invasões dos bárbaros, eles começaram a fugir dessas cidades por segurança, eles começaram a chegar nos feudos, começou a surgir um feudalismo ali. Então a galera que já tinha terras ali no campo, aqueles donos de terras que viviam ali, começou a chegar um monte de gente lá na terra deles desesperado por abrigo, porque eles estavam sendo perseguidos, porque a cidade deles estavam em guerras. E aí, esses donos de terras falaram: ó, vocês podem viver aqui. Eu te dou um pedacinho de terra aqui dessa minha terra enorme, eu vou te dar um pedaço, e ali você vai trabalhar para mim, vai fazer sua agricultura, vai ter sua casinha, vai me pagar impostos, vai me entregar porcentagem do que você está produzindo. Então eles começaram a formar feudos, que a gente chama, né, hoje em dia de feudos. Então começaram a surgir uma nova estruturação de Estado. Como não existia mais um Estado central, uma autoridade central, como existia nas cidades gregas, começou a ficar muito fragmentado. Então, assim, as regras cabiam de cada feudo. Então, eu tinha o meu feudo, eu era assim, passava desse jeito, pegava os impostos de determinada maneira, e a única coisa que centralizava esse poder era a igreja, porque nessa época o cristianismo já era muito forte. Depois disso, o cristianismo começou a crescer muito. E por que que o cristianismo tinha uma enorme influência? Porque o cristianismo parou de ser só uma religião e começou a participar da política, começou a participar da decisão. Então você pode ver que vários reis, esses donos de feudos e etc., começaram a pedir permissão, bênção da igreja para poder atuar. Então a gente começa a ver como é que a igreja tinha influência sobre as pessoas. Então esse poder estava fragmentado. Como cada um foi para um feudo, começou a fragmentar, não tinha mais aquelas cidades que existiam antes, começou a existir uma fragilidade no poder central, que quem supriu aquilo, quem preencheu aquilo? O cristianismo, a igreja. Então a igreja começou a ter um monopólio de poder ali. E se torna até hoje, inclusive, a igreja é um dos entes mais influentes do mundo. Então a gente vê que a influência do cristianismo foi muito forte e é forte naquela época. Então quem dizia o que era certo e errado, fora os senhores feudais ali, os reis, eram a igreja. Então, aqui também a gente começa a ter, né, essa questão cultural. E a igreja, ela não desprezava, uma palavra muito feia, mas ela negava a existência de outros pensamentos. Então, muitas pessoas chamam de Idade das Trevas porque diziam que a igreja atrapalhou o desenvolvimento científico daquela época. Por exemplo, naquela época não podiam abrir corpo. E abrir corpo, depois, posteriormente, né, que começou as pessoas a entenderem que poderia sim, que não era pecado nem nada, começou a ter um avanço na medicina. Então a gente começou a entender como funcionava o corpo humano. Então, para vocês verem assim que por isso que muitos vocês vão ver gente chamando de Idade das Trevas. Só que, obviamente, como eu falei, teve um desavanço, mas também teve um avanço em outros quesitos, no quesito artístico, científico mesmo, cultural, né? Por quê? Porque, como eu falei, agora começou a existir um monopólio de poder na igreja. E a igreja, ela trazia o que era certo e errado. Exemplo, era errado matar. Então, a igreja começou a trazer um convívio entre as pessoas. Esse poder estatal foi para ela, então ela garantia o convívio dessas pessoas. E quando as pessoas pensavam igual, assim, mais como a igreja, acabava que esse convívio ficava um pouco mais tranquilo ali de se conviver, né? Então começou a surgir mais regras unânimes entre as pessoas. E o cristianismo, ele tem esse grande poder sobre as pessoas. Bom, como eu falei, começou a existir os feudos, aí tem o sucerano e os vassalos. Então, o sucerano era aquele dono de terra e o vassalo era para quem se emprestava as terras, né? Existe um pouco de diferença sobre isso, que você pode ver alguns historiadores chamando, na verdade, de sucerano, vassalos e servos, ou de suceranos e vassalos. Qual que é a diferença? Os que falam que é sucerano, vassalo e servos, os servos são aquelas pessoas que são camponeses, que são pobres ali, que estão pegando essa terra emprestada, que pagam impostos absurdos. Os suceranos são os donos de terras e os vassalos são os donos do poder militar. Os que dizem que só existia suceranos e vassalo, eles dizem que os suceranos são os que têm terras, isso daí é unânime, e poder militar. E os vassalos são os camponeses.
Vale ressaltar também que eles eram estamentais. Então quer dizer que naquela época, se você nascesse pobre, você ia morrer pobre. Não existia uma oportunidade de crescimento. Então, se você nasceu vassalo, se você nasceu camponês, se você nasceu pobre, você ia morrer camponês. O máximo que você poderia fazer é virar clero. Clero era quem fazia parte da igreja. Mas ainda assim, se você nascesse camponês, você não ia conseguir crescer dentro da igreja. Então, naquela época, a gente consegue ver nessa estrutura do Estado, ele era muito rígido. Então, assim, existiam as hierarquias sociais e não existiam possibilidades de você subir nelas. Então, você nasceu aqui, você ia morrer aqui. Nasceu aqui, morria aqui. Nasceu aqui, morria aqui. Inclusive, é um dos pontos que criticam muito a Idade Média, né? Bom, como eu falei, a sociedade começou a crescer, então, tipo assim, teve várias eras, né? Até a dos romanos, dos gregos e etc. Então, tudo vamos evoluindo, a história vai mudando. E, obviamente, a Idade Média não ia durar para sempre. Por razões desses pontos que eu trouxe aqui de fragilidade da Idade Média, começou a nascer grandes movimentos, grandes ideologias, como o Iluminismo, a Reforma dos Protestantes. Então, diante desses tantos, dessas fragilidades mesmo ali, dessas instabilidades presentes no estado da Idade Média, começou a surgir o Estado moderno. Bom, na política medieval, tinha muitas guerras, porque não existia delimitação de terra. Então, um não reconhecia o outro. Então, começava guerras. Tinha guerras culturais, por exemplo, como as cruzadas. Então, a igreja ela tinha vontade de. Ah, inclusive, é muito importante isso. Lá na época da Idade Média, existia cristianismo, existia, mas também existia o islamismo, começou a surgir o budismo. Então, existiam outras culturas ali que foram crescendo bastante. Então, quando a gente fala que era a Idade das Trevas, que só teve desvantagens, a gente está ignorando, porque a gente está olhando para a cultura europeia, para a cultura cristã, mas e as outras culturas que existiam ali? E as outras sociedades que existiam ali? Elas não existiam? Era só a Europa? Então, por isso que é muito criticado esse termo Idade das Trevas. E bom, as cruzadas, por exemplo, eram as guerras que a Igreja Católica fazia para conquistar terras, para conquistar cultura ali mesmo, porque eles tinham esse mesmo pensamento dos romanos, sabe, de expandir isso para o mundo inteiro, que todos sejam cristãos. Então, diante dessas guerras culturais, e a gente viu que não foi eficiente, que existem outras culturas, né? Então, começaram a criticar a Igreja Católica. A revolta dos protestantes, por exemplo, ela é um marco muito importante, que a gente já vai falar dela daqui a pouco. Então começaram a discordar das ações que as igrejas faziam, que a Igreja Católica fazia, e começou a ter uma instabilidade política dentro desses feudos. Então tinha insegurança jurídica, isso daqui é muito importante. Não existia um poder judiciário, não existia alguém para resolver essas lides. Então era cada um por si, quem tinha mais poder ganhava ali. Tinha muitos impostos, então os camponeses começaram a sofrer muito ali, porque eram os impostos absurdos. E aí começou a ascensão dos burgos. Os burgos eram cidades. Meu Deus, gente, tá descarregando o meu notebook. Um minutinho. Os burgos, eles ficavam ali em volta das muralhas, ali dos contornos dos feudos. Então ele ficava muito viajante, começava a galera passando ali que ficava viajando, começou a surgir o comércio. E esses pequenos burgos começaram a se tornar cidades. E cidades estas muito influentes. Então os burgos começaram a crescer, o comércio começou a crescer, principalmente com a expansão do comércio ali, das exportações que começaram a surgir naquela época. Então essa galera já estava cansada de pagar impostos absurdos para os senhores feudais. Então eles começaram a ficar revoltados, os burgos ficaram revoltados, começaram a crescer. Então começou essa guerra entre política, guerra territorial, guerra cultural. Então a Idade Média, no seu final, estava um caos, doenças, a peste bubônica, também chamada de peste negra, que matou milhares e milhares e milhares, principalmente por conta da falta de higiene que existia naquela época. Então a gente consegue ver essa instabilidade surgindo para o Estado moderno. Podemos dizer que o Estado moderno ele teve a sua criação, a sua ascensão
com o Tratado de Westfália, a Paz de Westfália, ou Westfália, que aconteceu em 1648. O que que acontece? Os estados ali, os feudos, os reis, estavam em guerra entre si. Principalmente a Guerra dos 30 Anos, que foi quando as pessoas não concordavam mais com essa monopolização do poder da igreja, começou a existir outras religiões ali derivadas do cristianismo, que são os protestantes, e a igreja começou com uma guerra enorme, 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 enorme contra os protestantes. Essa guerra se desenvolveu por vários anos e anos e anos. Então começou a trazer muito prejuízo tanto para um lado, tanto quanto para o outro. Então, fizeram um tratado de paz, se reuniu todo mundo, vamos fazer um tratado de paz, porque estamos com muitos problemas aqui políticos. E aí fizeram a paz de Westfália. Guardem a paz de Westfália, porque ela é muito importante. Porque é aqui que surge o Estado moderno. É aqui que esse Estado que a gente conhece hoje, que a gente conhece agora, de um ponto que também que vocês já estudaram, que eu vou falar daqui a pouco, que são dos elementos de Estado, se concretiza. É aqui. Por quê? Porque agora tá todo mundo em guerra. Então vamos estabelecer territórios. Esse tratado trouxe isso. Essa terra é minha, esse aqui é o estado tal. Esse aqui, dando exemplo, esse aqui agora é França, esse aqui é Itália, esse aqui é isso, e aquilo lá é aquele outro. Então começaram a delimitar territórios. E dentro desse território tinha uma população. E nessa população tinha um governo soberano. E os outros países tinham que reconhecer a soberania desse, trazendo um paralelo para os tempos atuais. O Brasil existe, ele é um estado, porque ele é um país que tem um território, que os outros países reconhecem, que tem a sua população, que os outros países também reconhecem, e que tem o nosso estado soberano, que os outros países reconhecem. Então é assim que começam a se formar os estados a partir do Westfália. Então, cada um começou a reconhecer a soberania do outro, começou a reconhecer o estado do outro e respeitar isso, não só conhecer como respeitar. Então, isso é território de quem pertence, isso aqui é o meu território, e aqui nesse território eu faço o que eu bem entender, porque eu tenho minha soberania, e ele tem a soberania dele, e cada um na sua. Então começou a surgir esse Estado moderno, com um poder central, porque, como eu falei, não tinha um poder central antes, a monopolização ficava com a igreja, agora tinha um poder político nesses estados, ele tinha sua soberania. Então começou a surgir muito a a história que a gente conhece hoje. Então, muitos filósofos, muitos cientistas, juristas, eles dizem que o Estado começou a surgir aqui. Por quê? Porque a partir de agora a gente começa a ter concretizado, solidificado os três elementos que eu falei anteriormente do Estado, que é população, território e governo, barra soberania. Então, a partir daqui, a gente começa a ver que os estados eles são assim, que para ele ser reconhecido, ele precisa desses elementos. Então, muitos juristas afirmam que é a partir de agora que começa a surgir estado, e que antes não existia estado. Outros afirmam que, na verdade, já existia estado sim, mas na sua forma primordial, ali no seu nascimento do estado, que foram esses estados que eu falei aqui anteriormente. Perdão. Que é o estado da Idade Média, o estado dos gregos, dos romanos, o Estado teocrático. Então é aqui que começa a surgir realmente os estados. Na sua forma pequena, na sua forma contenciosa, sim, mas já existiam. Não foi a partir do Estado romano, do Estado moderno, perdão. Bom, isso é uma grande discussão. A maior parte das pessoas concordam que os outros estados que eu falei anteriormente já eram estados em sua forma primordial, mas é aqui que surge o nosso estado atual, o estado moderno, no caso. Bom, aqui eu trouxe algumas atividades com vocês sobre o que foi discutido hoje aqui. É muito importante vocês prestarem atenção nisso, principalmente nessa questão dos elementos de estado. Porque isso cai muito em concurso, em prova integrada cai bastante, mesmo você sendo nos anos mais velhos, né? Então você já passou essa matéria, bem provável que caia assim na prova integrada. Então, essa questão dos elementos de estado, estudem bastante, guardem na cabeça, nunca esqueçam, porque isso daí cai muito em concurso. Sobre a última aula, aquelas questões que eu trouxe com vocês, elas eram a maioria de concurso. Então você vê que essas daí caem em concurso. Algumas eu fiz mesmos, tipo assim, eu acho que metade, por aí, mais ou menos, foi o que fiz.
mas outras são de concurso. E o que cai muito é isso. Inclusive, a matéria que vocês vão entrar a partir de agora, que é forma de governo, parlamentarismo, presidencialismo, ela, assim, todo concurso pelo menos tem uma questão sobre isso. Então, prestem bastante atenção. Nas próximas monitorias assistem. Eu sei que é meio chatinho, assim, maçante, né? Mas ela é muito importante, gente, porque as próximas matérias vão ser muito importantes, mais importantes do que essas que vocês estão vendo. Tudo é importante. A gente, como eu falei, precisa de uma introdução, precisa de uma base para poder entender o resto. E o que vocês vão aprender agora é muito cobrado. Essa parte aqui sobre a história, ela é cobrada sim, mas não tanto quanto os elementos do Estado que eu falei anteriormente. Tudo isso que a gente viu hoje aqui, ela é um pouco mais tranquila, mas elementos do Estado que a gente viu nas últimas aulas, elas caem muito em concurso. Inclusive, eu acho que dá até eu não vou resolver, eu vou resolver só uma questãozinha aqui com vocês, e o resto eu vou deixar para vocês resolverem, e vou mandar o outro slide para vocês lá. Bom, questão 1. Segundo a concepção tridimensional do Estado, assinar a alternativa que corretamente represente os três elementos fundamentais: autoridade, soberania e população. Será que era isso mesmo que a concepção tridimensional falava? Vamos para o próximo. Governo, território e nação. Tome muito cuidado, que muitas dessas questões ela tem o intuito de te confundir. Você lê que governo, território e nação, você já acha que é essa. Mas a gente está falando sobre a concepção tridimensional do espaço. O Estado é em três dimensões. A gente não está falando dos elementos do Estado. A gente está lá no comecinho. E a próxima, fato, valor e norma. Resposta correta. As outras questões, ela tem essas dinâmicas. Se vocês quiserem aprender melhor como responder as questões, como fazer elas de forma melhor, questão da OB, questão de concurso, questão da prova, recomendo vocês assistirem a última monitoria, que lá, gente, mas eu entro tão a fundo nisso. Assim, não tem como você terminar de assistir a monitoria prestando atenção e não ir melhor nas provas, porque eu falo muita dica, e é dica, assim, de amigo para amigo, de universitário para universitário. Então eu quebro uma boa barreira com vocês para dar aquelas dicas práticas. Então chega assim, olha, professor tal, gosta de resposta desse jeito. Professor X, desse jeito. Então, gente, eu recomendo vocês assistirem. Bom, como eu falei, é uma monitoria mais curta. Foi o quê? 48 minutos de monitoria. Foi mais sucinta mesmo, foi mais rápido, porque não tem muito conteúdo, mas a partir das próximas a gente vai entrar a fundo mais nas matérias bem importantes, como eu falei para vocês. Eu vou me despedindo de vocês agora. Ah, antes de eu me despedir de vocês agora, eu quero mostrar aqui, eu vou abrir meu Canva mesmo para vocês. Ignorem o resto aqui, gente. Coisas que caem em concurso e que não caem. Aula 2. Aqui estão as questões. A maioria dessas questões são de concurso, pelo menos metade. Então, recomendo de quem não viu, veja, porque lá vão ajudar muito em vocês no futuro, nas provas, para a vida de vocês, então é importante. Matérias que caem bastante. Vamos ver. Aqui, ó. É o que é Estado, cai. Essa questão de origem, naturalista contra atualista, ela não é tão comum cair, não. Ela é um pouco mais tranquila. Elementos do Estado sempre caem, muito importante vocês estudarem elementos de Estado. Ah, ciência política cai bem pouco também, é difícil. Mas isso aqui, Estado e direito, obviamente cai. Então, o que é direito e o que é Estado são coisas que caem bastante, né, em concurso. Então, é importante vocês darem uma relembrada, uma estudada. E nação e sociedade já não cai tanto. Eu olhando ali, eu achei bem menos do e direito caem bastante, recomendo você estudar. O que vem daqui pra frente cai muito. Então não tem como vocês escaparem. Terminando também o que eu estava falando, tudo o conteúdo que eu pego de vocês, passo para vocês. Gente, eu tiro desses dois livros aqui. Eu abri o certo? Calma aí, eu abri o errado. Mas esse aqui tem também. Esse aqui tem também. Mas é dos dois livros que um professor recomendou e outro fui eu que recomendei. Inclusive, ele, gente, esse segundo que recomendei é muito bom, tá? Ele é um pouco mais curto, então eu recomendo vocês usarem ele como complementar, mas ele ajuda muito, porque quando você não entende uma coisa da sua doutrina principal, você vai entender nessa. Então, a doutrina principal que o professor recomenda para você foi essa daqui do Sahid Maluf, Teoria Geral do Estado. E aqui eu e aqui eu recomendo para vocês essa segunda aqui, Ciência Política e Teoria Geral do Estado, de Débora e de Felipe.
É muito bom, gente. Leiam que vão te ajudar bastante. Essa aula, inclusive, em específico, eu acho que eu peguei. Essa parte da história de teocrático, grego, eu peguei toda dessa doutrina. Então, para vocês verem que, apesar de ela ser curta, ela tem muita coisa, coisa que nem na outra tem. Então, eu recomendo essas duas aí para vocês darem uma olhada, para vocês estudar. Gente, vocês vão ler, assim, pouquíssimas páginas, juro. Para essa aula, eu devo ter lido, assim, 15 páginas. Foi muito pouco, juro. Dá para vocês fazerem. Eu recomendo para vocês, elas são muito boas. Agora, realmente, vou me despedindo aqui de vocês. Um beijo para vocês. Tenham uma boa tarde para quem está assistindo aqui. A galerinha aí que está no ao vivo, muito obrigado por estar assistindo. Quem está também assistindo gravado é muito importante também. Às vezes a gente não tem disponibilidade de tempo, estamos vendo depois. Enfim, é isso, gente. Como eu falei, queria conversar com vocês em questão da prova. Então, quem está aí no gravado, se quiser saindo por aqui já é tranquilo. Mas eu espero muito, de verdade, que vocês tenham ido muito bem. Eu sei que foi um choque um pouquinho, mas vocês viram que não é tão difícil assim, que vocês vão ir bem. Podem pegar nota de vocês, eu garanto que a maioria vai ter ido muito bem. Quem estudou foi bem, eu tenho certeza absoluta. Então, parabéns para todo mundo que estudou, gente. Que orgulho de vocês. Muito obrigada pelos feedbacks positivos que falaram para mim e que vocês estão falando para os outros. Gente, por mais que às vezes vocês tenham vergonha de falar para o monitor que está gostando da monitoria e tal. Fala para seus amigos que chega na gente, tá? Porque um fala para um, aí que fala para outro, que outro escuta, e quando vai estar chegando na gente. Então pode falar à vontade para as pessoas, gente. De verdade, isso motiva muita gente. Hoje, por exemplo, já é um dia que eu tô mais cansado, deu para perceber, né? Eu sei que vocês percebem, tô mais cansadinho. Foi uma monitoria um pouco mais relaxada, mais calminha, sem tanto conteúdo. Mas a partir das próximas a gente vai pegar mais firme, porque as próximas matérias são importantes. Mas bom, muito obrigado pela feedback de vocês, obrigado por assistirem, obrigado por estarem gostando. Vocês são os queridos, 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 estão no meu coração. Espero que a gente tenha próximos encontros aí. Vamos ter muito mais encontros. Se Deus quiser, o resto do ano a gente vai estar aqui toda sexta-feira, ou talvez mude a data, mas vamos estar aqui em algum momento. Talvez com matéria diferente, talvez em outras colocações, mas eu vou estar aqui com vocês sempre. Podem contar comigo para tudo. E muito obrigado, gente. De verdade, eu só tenho que agradecer. Não é nem vocês que têm que me agradecer, é eu mesmo que tenho que agradecer por vocês, porque é muito bom, sabe? A gente vê que o nosso trabalho está sendo retribuído, que a gente está conseguindo conquistar os nossos objetivos como estudante, como aluno. Então, gente, de verdade, de coração, muito obrigado. Vocês são incríveis, 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 incríveis. E boa prova para vocês. Para Tchau, futuros também. amigo. Tchau, amiga! Eu vi que era você que estava assistindo, sabia? Nossa, fiquei muito feliz, gente. Um beijo para vocês, um beijo para Maria Clara que está aqui assistindo, que acompanhou, ficou aqui uma hora ouvindo eu falar, 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 falar. E é isso, gente. Obrigado pelas visualizações também. Vi que tem bastante gente assistindo, gente. Nossa, vocês são tudo. De verdade, muito obrigado. É isso, tchau. Tchau, amiga. Tchau, Maria Tchau, Clara. amigo. Beijos. Oi? Falei beijo. Ah, beijo.